No mundo que vive dizendo pra gente que ser feliz é não ter problema, e se a verdadeira paz estiver escondida bem no meio do caos? Hoje, a gente vai mergulhar numa perspectiva que desafia o que a gente acha que sabe sobre tranquilidade e bom ânimo. Tudo baseado numa mensagem que, olha, redefine muita coisa. Essa é a grande questão, né? Uma pergunta que todo mundo se faz. Mas a resposta que essa análise traz talvez não seja bem a que a gente está esperando. É um convite para a gente olhar além daquela paz que depende de um dia de sol e de dinheiro no banco. Ok. Para começar a desembrulhar essa ideia de uma paz diferente, a mensagem nos leva para um ponto de partida que é fundamental. A diferença gritante entre ter fé e simplesmente ter um pensamento positivo. Sabe, muitas vezes a gente usa essas palavras como se fossem a mesma coisa, mas a mensagem argumenta que a natureza delas é totalmente diferente. O pensamento positivo, como está aqui, nasce do nosso próprio esforço, da nossa vontade de ver o copo meio cheio. Só que ele é frágil, entende? Porque ele depende 100% das circunstâncias. E quando a coisa aperta de verdade, ele pode simplesmente desmoronar. Já a fé, bom, a fé é apresentada como algo que vem de fora, com uma base muito, mas muito mais sólida. E essa citação, ela é o coração do argumento. A ideia aqui é que a fé não é exatamente uma habilidade que a gente desenvolve ou uma mentalidade que a gente adota do nada. É algo que se recebe. E isso muda tudo, né? Porque tira dos nossos ombros aquele peso de ter que acreditar com mais força e coloca a coisa toda na natureza de um presente, de uma dádiva. E essa distinção toda entre fé e pensamento positivo leva a gente direto para o campo de batalha principal dessa análise. O choque entre dois tipos de paz que, na verdade, são completamente opostos. De um lado, a gente tem a paz que o mundo oferece, que é tipo uma bolha de proteção, sabe? Um refúgio da tempestade. Ela só existe quando não tem vento, não tem chuva, não tem problema. É uma paz de ausência. Do outro lado, uma paz radicalmente diferente. Uma paz que não foge da tempestade, mas que encontra firmeza bem no olho do furacão. É uma estabilidade que vem de dentro e que não depende do que está acontecendo do lado de fora. Então, o ponto todo não é evitar as tempestades da vida, mas sim aprender a navegar nelas. Essa paz é como uma âncora que mantém a gente firme, com o olhar fixo lá no horizonte, mesmo quando as ondas ameaçam engolir tudo. É uma força que age de dentro para fora, e não o contrário. E se a gente vai falar de tempestade, a gente precisa tocar num ponto que, olha, muita gente prefere evitar, mas que é central nessa mensagem. Qual é o propósito do sofrimento, da aflição na nossa jornada? Esse versículo aqui, ele vira o jogo. Ele basicamente diz para a gente esperar por dificuldades. As aflições não são um desvio no caminho, elas são o caminho. Isso é fundamental, porque muda completamente a nossa expectativa em relação à vida. E aqui a mensagem bate de frente com uma ideia super popular da nossa cultura. Aquela de que ter fé significa ter uma vida blindada contra problemas. Se as aflições são uma certeza, o que dizer daquelas promessas de uma vida sem dor? A mensagem chama isso de outro evangelho. A mensagem faz um alerta de que essa teologia da prosperidade que promete saúde, riqueza e felicidade o tempo todo, na verdade constrói uma fé que é um castelo de cartas. Parece bonita por fora, mas não tem estrutura nenhuma para aguentar o peso da realidade. Quando a doença chega, quando a perda acontece, quando o desemprego bate na porta, essa fé frágil desmorona, porque ela foi construída numa premissa totalmente errada. Mas tá, se as aflições são inevitáveis e a fé não é um escudo mágico, a gente está largado à própria sorte? A mensagem diz que não. Ela apresenta uma ferramenta poderosa para a gente enfrentar as tempestades, o tal do bom ânimo. E o que é fascinante aqui é que o bom ânimo não é descrito como um sentimento que simplesmente aparece, sabe? Não é tipo se sentir feliz. É mais como um músculo que a gente exercita. É uma escolha deliberada de não se entregar, uma disciplina para manter a esperança viva, mesmo quando os sentimentos estão dizendo o contrário. Para reforçar essa ideia de ação, a mensagem nos leva para essa passagem lá do Antigo Testamento. Percebe que ter bom ânimo aqui é um comando, uma ordem. É igual a esforça-te e não temas. É uma postura que a gente adota, não uma emoção que a gente espera sentir. É uma decisão consciente de se levantar e lutar. Então, na prática, como é que se exercita esse bom ânimo? A mensagem dá um processo de 3 passos. Primeiro, a luta interna contra a nossa própria tendência de desanimar. Depois, o ato consciente de calar as vozes do medo e da dúvida que gritam na nossa mente. E, por fim, o passo mais importante, ativamente trazer à memória a certeza de que não estamos sozinhos e que existe um propósito maior no meio do caos.
Beleza, agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e ver a imagem final que essa mensagem revela sobre o que é a verdadeira paz. A primeira conclusão, e talvez a mais chocante, é essa. A paz que a gente tanto busca não tem nada a ver com uma vida perfeita. Na verdade, a busca por uma vida sem problemas é a maior fonte da nossa falta de paz. Em vez de uma calmaria do lado de fora, a paz de verdade é uma fortaleza por dentro. É ter raízes profundas que nos mantêm firmes quando o vento sopra. Uma chama que não apaga nem na escuridão mais profunda. E segundo a mensagem, essa fortaleza é construída sobre o alicerce da fé. E por último, essa fortaleza não fica de pé sozinha, não. Ela exige manutenção, exige a disciplina diária do bom ânimo, a escolha consciente de lutar, de calar as vozes do medo e de lembrar. É uma paz ativa, uma paz que se conquista a cada dia. E assim, essa análise nos deixa com uma pergunta para a gente levar para a vida. Será que estamos buscando a paz no lugar certo? Talvez a verdadeira paz não seja a ausência da tempestade, mas sim a certeza de que a gente pode dançar na chuva. E isso muda tudo.